Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos com o professor Timóteo Queiroz, da Unesp em Tupã, sobre a obra Agronegócios, Gestão, Inovação e Sustentabilidade. Professor Timóteo, muito obrigado por sua participação aqui em um programa da TV Unesp. Obrigado a você, Maíra. Obrigado ao TV Unesp por toda essa possibilidade de dar abertura ao nosso livro. E obrigado à Unesp como um todo por ofertar essa estrutura de publicação das pesquisas e externar para toda a comunidade o que é feito dentro da nossa estrutura. Professor, a temática da obra coletiva, né, que são vários autores, incluindo autores professores da nossa universidade e outros também pesquisadores da área, o que a gente tem que entender como agronegócio, né, na perspectiva de ser uma temática de pesquisa, mas tem uma aplicabilidade social muito grande? Maíra, sua pergunta é interessantíssima. O agronegócio não tem uma compreensão única. Muitos acreditam que o agronegócio é aquilo que acontece no linguajar que a gente adota dentro da porteira. A produção no campo, a produção agrícola, a produção pecuária, e hoje a gente pode estender esse conceito a um universo muito mais amplo. O agronegócio está muito mais próximo das pessoas, mesmo aquelas que residem na cidade, do que elas próprias podem imaginar. Vou usar um conceito aqui que talvez não esteja na familiaridade da maior parte de quem está nos ouvindo. E que é importante as pessoas conhecerem. E que é importante as pessoas conhecerem. O bom e velho alimento, que compõe boa parte dos agronegócios, é comum da gente compreender. O arroz que vai ao prato, o feijão, a carne, o frango, enfim. Mas agora pense num sapato. Um sapato de couro, por exemplo, boa parte dele é responsabilidade do agronegócio. Desde a sua parte do cabedal, a parte de couro, o solado que vem do látex, ou o algodão que vem da fibra, tudo isso é um complexo do agronegócio. A gente até se familiariza muito com o alimento por ser algo que remete diretamente ao campo, mas o agronegócio vai muito além disso. Hoje, quando você demanda uma pizza, por exemplo, pelo telefone ou por um aplicativo no celular, você está fazendo com que o agronegócio se modifique. Uma pizza é muito interessante, muito bacana, e ela é feita do quê? É feita de uma massa de trigo, uma sobreposta com queijo, uma calabresa para aqueles que apreciam, enfim, um complexo de alimentação que, juntando várias cadeias produtivas, e cadeias produtivas também não é algo que é de conhecimento de todo o público, várias cadeias produtivas que fazem com que esse alimento chegue pronto ao consumidor. Então, essa relação hoje que se tem, o exemplo que o senhor citou, da questão de pedir uma pizza pelo telefone, pelo WhatsApp, por exemplo, né? Como que essa ressignificação da própria convivência social, ela tem impactado diretamente no agronegócio, naquilo que as pessoas entendiam que era só o campo e que alcança seu espaço aí nas cidades? Perfeitamente. Hoje tem consumidores que demandam todo tipo de alimentação. Então temos consumidores que preferem os alimentos muito mais próximos daquela vertente natural, que eles não seriam modificados, como uma folha de alface produzida tal e qual no campo e chegando ao prato. E outros que preferem um alimento quase que totalmente processado, desconfigurado da sua situação original. Uma pizza foi o exemplo dado, mas nós temos, por exemplo, bebidas já prontas, como sucos, nós temos alimentação para comer na rua, como salgadinhos, temos alimentação para ser feita dentro ou fora do lar, já previamente processado ou ainda in natura. O consumidor brasileiro passou por uma evolução muito grande. Se a gente for citar, por exemplo, o bom e velho saquinho de leite, ele quase caiu em desuso. Tem gente que aprecia, gosta daquele produto, mas ele ficou, vamos dizer assim, ele ficou inconveniente para a realidade que nós estamos hoje. Ele tinha uma perecibilidade muito rápida, ele precisava de ser acondicionado refrigerado, ele precisava de ser carregado num invólucro para que ele não tombasse dentro da geladeira após aberto. Hoje tem uma caixinha quadrada de uma marca pré-determinada que cumpre o papel de não necessitar de refrigeração, de poder ser estocado naquele formato como está e uma comodidade para o consumidor. Mais perto ou mais distante da situação enquanto leite fluido, o leite original, há críticas em relação à característica do produto. Mas o consumidor me parece que preferiu a conveniência do que ficar com um produto mais próximo do produto in natura. A gente falou a questão do consumidor, dessa questão da preferência, de acordo para se adequar até o próprio cotidiano, o dia a dia, mas como que o produtor lá no campo, ele também tem se adaptado a essas demandas, professor? Vamos reconfigurar toda uma cadeia a partir do que o cliente nos pede? Pois bem, o leite, em geral, só para citá-lo como exemplo, em geral era uma cadeia produtiva constituída nas proximidades do município onde era consumido.
por ter uma perecibilidade de muito rápida, de curtíssimo prazo, o produto era coletado a granel ou em tambores de 50 litros, não refrigerados, portanto o leite era ordenhado pela madrugada, até o máximo às 9 horas da manhã do mesmo dia ele chegava até um laticínio próximo na região, era processado, envasado na forma daqueles saquinhos plásticos tradicionais que nos remetem a boa parte da nossa infância, ou até algumas pessoas não tiveram contato com esse produto, e aí o produto era consumido na região. Hoje a cadeia produtiva do leite migrou as bacias para regiões muito mais distantes. Nós podemos coletar leite no estado do Goiás, por exemplo, e ser transportado até Santa Catarina ou até Rio Grande do Sul, para posteriormente ser envasado e consumido no estado de São Paulo. Veja como a logística mudou. Nós passamos a uma logística de centenas de quilômetros para alguma coisa em torno de milhares de quilômetros de distância. O produtor, nesse caso, deixou de ter baixo volume, passou a ter bacias produtoras de grande volume. O produto passou a receber um tratamento e um envase tanto diferente, então reconfigurou o produtor, reconfigurou o transporte do leite a granel, reconfigurou o processamento do leite e reconfigurou a distribuição do leite enquanto produto pronto. E a própria rentabilidade E a própria rentabilidade. Críticas a respeito desse modelo, porque fez com que a produção migrasse de uma região para outra, desfavorecendo renda a uns e favorecendo renda a outros, sim, o modelo tem que ser crítica. Mas quem determinou foi o consumidor. Vamos fazer a pergunta ao consumidor, será que ele gostaria de voltar ao velho padrão do leite barriga mole, aquele leite de saquinho? Eu acredito que a resposta seja não. Será que ele vai demandar outros produtos que não esse de caixinha cartonada, que é o atual, que é o mais recorrente? Acredito que sim. Qual será esse novo produto? Não sei. Mas como que ele afetará a cadeia produtiva? Afetará a partir do interesse e da vontade do grande público consumidor. Seja ele o público consumidor nacional ou seja o público consumidor internacional, quando o produto assim for de interesse. Quando a gente está falando dessa cadeia produtiva, também ressignifica a questão de maquinário, mão de obra. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Olha, vou migrar então, parar de falar do exemplo do leite e vamos falar de um exemplo de envase de fruta. Vamos pegar uma laranja in natura. Estado de São Paulo, um grande produtor, potencialíssimo, sofrendo reveses talvez de situações econômicas boas e ruins, mas está lá. Um grande player internacional, um grande produtor de laranja. A laranja hoje, como produto de mesa, consumido in natura, ele tem apenas uma participação pequena. Agora, enquanto suco de laranja já fluido, ou suco de laranja concentrado e congelado a ser exportado, ele reconfigura todo o setor. Então, aí nós temos novas variedades genéticas de plantas, nós temos novos tratos culturais, novos tratores, apanhadores automatizados ou semi-automatizados, reconfigurando, por exemplo, como que é no campo a colheita da laranja, o transporte dessa laranja, o esmagamento dessa laranja para que ela se torne uma polpa ou suco já fluido e ser exportado ou consumido aqui no nosso mercado regional. A laranja, por exemplo, sofreu enormes transformações, desde a sua logística, portos, reconfiguração e internacionalização. O país, o Brasil e o estado de São Paulo em especial, um grande concorrente internacional. Nessa reconfiguração entra um termo muito recorrente, que é a questão da gestão, mas vocês também abordam na obra do agronegócio a questão da inovação e da sustentabilidade. Perfeito. Mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Okay. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre agronegócio. Nosso convidado é o professor da Unesp em Tupã, Timóteo Queiroz. Professor, nós comentávamos no primeiro bloco o conceito mesmo do agronegócio, como isso tem ressignificado a cadeia produtiva, o trabalho no campo, a relação disso na cidade com os próprios consumidores. E o agronegócio ele tem uma participação de 22% do PIB, o Produto Interno Bruto, e em 2012 ele foi responsável por 37% da geração de emprego. Gostaria que você falasse um pouco do impacto do agronegócio na economia do nosso país e, claro, dos estados, municípios. Perfeito. O agronegócio tem sido, na nossa economia, um dos setores mais perenes, ou seja, ele tem se mantido superavitário. Talvez a exceção à regra seja esse último e mais recente ano, mas se mantido superavitário na sua balança comercial e na sua capacidade de geração de PIB local.
ele tem um poder de multiplicação muito interessante. Embora ele impacte na economia com 22%, ele tem um fator de multiplicação. O produto gerado no campo, ele é transportado, modificado, ele é redistribuído e chega ao consumidor final, fazendo com que ocorra um grande encadeamento, que a gente chama de cadeia produtiva. A cadeia produtiva, portanto, vai desde a etapa de insumo produtivo, a produção do campo, a industrialização, a transformação desse produto no que a gente vai consumir na mesa e o transporte e distribuição até o consumidor, por meio do varejo, do atacado, enfim. Então, tem um fator de multiplicação. Quando você produz uma soja bruta, um grão de soja, talvez você não perceba como ele chegou ao seu prato, mas ele chegou ao seu prato de diversas formas. A soja, ela é esmagada e transforma em soja, subprodutos como farelos e outros. Só para citar o óleo, ele pode ser transformado em margarina ou óleo de soja a ser base de diversos preparos de diversos alimentos. Então, a soja, ela é desmembrada em diversos produtos. E aí vai algo interessante. O agronegócio, ele gera produtos e subprodutos cuja aceitação ao consumidor é maior ou menor. Isso faz com que a sua capacidade de inovação tenha que acompanhar também a mudança de hábito do consumidor. Toda vez que o consumidor determina ou rege essa nova cadeia produtiva, há um novo ciclo, um alto e baixo. Mas ainda assim, o mercado de produção e de transformação do produto tem conseguido ingressar nessa roda e chegando ao consumidor de modo satisfatório. Eu não digo brilhante, mas satisfatório. E assim se mantendo ainda com um patamar de rentabilidade, de geração de emprego interessante. Será que o entregador de pizza é dependente do agronegócio? Ou será que o repositor de produtos na gôndola no supermercado depende da boa produção agrícola? Eu digo que indiretamente, sim. Diretamente, ele pode depender de outros tantos fatores, mas indiretamente o agronegócio é responsável também por empregos que estão bem distantes da relação campo, mas estão muito mais próximos do que a gente imagina. E aí outro conceito importantíssimo, aliando com essa questão econômica, é a questão da sustentabilidade. Perfeito. A sustentabilidade é algo que veio para ficar. Muito mais do que o modismo, é algo que dá a relação de sustentação, de continuidade, por vários fatores. O campo nos parece bastante transparente quando ocorre algo nesse sentido. A um produtor rural é determinado que quando ele utiliza uma embalagem de um agroquímico, que ele faça uma tríplice lavagem, é algo obrigatório por lei, posteriormente regresse a um posto de coleta. Pode ser o próprio vendedor de insumo ou um posto de coleta de embalagem. Quando chega um refrigerante à nossa mesa, qual que é o cuidado que nós temos com a embalagem? Para onde ela é destinada? Nós, enquanto consumidores, focamos como ela retornará a ser uma matéria-prima de outros produtos, talvez não mais uma embalagem de alimentos, mas de outros produtos, a gente não tem o mesmo cuidado. Então, lá no campo, é bastante notório quando as coisas saem do compasso. Na cidade também, o consumidor deveria passar a ter essa sensibilidade. Lá no campo, quando se corta uma árvore, a sanção é direta. Aqui na cidade, quando se corta uma árvore, talvez não tenha a mesma relação de penalização. Mas é bom que a gente compreenda. Lá, ou aqui, a sustentabilidade está presente. No ar, na terra, no uso da água, talvez esse item um dos mais representativos. Nós tivemos uma crise hídrica recente, nos anos 2014, que transitou até um pouco mais em 2015, que volta e meia vai bater a nossa porta. Ou pelo consumo e dessedentação dos seres humanos, que é matar a sede, uma questão de sobrevivência, ou pela geração de energia elétrica. E para a agricultura e para diversos outros segmentos, a água é um bem fundamental. Se não bem utilizado, vai ter consequências. Na terra, no ar, na água. Então essa é uma questão que está gritante em relação aos agronegócios, gritante em relação a toda a sociedade, mas com o agronegócio com destaque. Para garantir um pouco dessa sustentabilidade, muito tem se trabalhado hoje com um conceito que é a questão da tecnologia social, Perfeito. Que está muito dialogando com a inovação, que é um outro grande conceito-chave da sociedade contemporânea. Que relação que tudo isso tem quando estamos falando dessa cadeia produtiva vinculada ao agronegócio, professor? O agronegócio cumpre o papel de distribuir conhecimento a partir da produção. E essa distribuição ela não é homogênea.
Tem determinadas etapas do setor do encadeamento produtivo, onde alguns agentes se apropriam mais do que outros. Ou se apropriam mais em tecnologia, porque a dominam, ou se apropriam mais em capital, porque o detém, mas ele não redistribui muito uniformemente. Ainda que isso ocorra, eu vou citar exemplos de regiões onde o agronegócio cumpriu um papel primordial. A região centro-oeste, com a produção de grãos principalmente, e anteriormente com a produção pecuária, ela foi recolonizada. Nos últimos 40 anos, regiões como Sorriso, lá no Mato Grosso, ou regiões como o oeste da Bahia, que cumprem o papel de limites entre os estados do Maranhão, do Tocantins, da Bahia, do Piauí, eles cumpriram o papel de reconfiguração das fronteiras agrícolas, indo até determinadas regiões, com uma tecnologia de plantio jamais aprimorada, fazendo com que cidades inteiras fossem constituídas, geração de emprego e renda, redistribuição, evidente que com algum impacto. Mudou a cultura local, aqueles produtos que anteriormente eram produzidos e passaram a priorizar produtos como soja, que não era típico daquela região? Sim. Mas eu também lanço uma pergunta que vai na contramão dessa crítica. E se não fosse feito isto? Em qual situação tais cidades estariam? Ou elas existiriam? Então a redistribuição de renda, também a redistribuição de conhecimento, a ida para uma geração específica de PIB local, a geração de possibilidades, a tecnologia agrícola, fez com que isso tornasse uma inovação social, certo? Novas configurações, não dependência somente do Estado, mas também na iniciativa privada. O Estado deve sempre nessas regiões ser um promotor, um facilitador. A logística, a colocação de estruturas de apoio. Mas a iniciativa privada tem cumprido sim o seu papel. Talvez com algumas falhas, mas eu acredito que são mais acertos do que erros. Isso tem sido assim. Professor, todos esses conceitos estão trabalhados na obra de vocês e aí, enquanto um distribuidor de conhecimento, o potencial da divulgação científica ela tem que ser muito valorizada nesse intercâmbio da universidade, oferecer esse conhecimento à comunidade, mas a gente fala um pouco sobre isso daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Unesp o professor Timóteo Queiroz, um dos autores da obra Agronegócio, Gestão, Inovação e Sustentabilidade. Para falar um pouco mais sobre essa obra, nós conversamos também com o professor da Unesp em Tupã, Jessuir Pigato, no ponto de contato de hoje. Vamos ouvi-lo. A ideia do capítulo do livro surgiu das interações nossas por meio de pesquisa, de trabalho aqui na unidade, discussões do programa de pós-graduação, do grupo de pesquisa. E aí veio o convite do professor Timóteo e do professor Zuin, para que a gente colocasse no papel algo que a gente vem discutindo aqui no programa, que são as novas agregações de valor no setor de serviços. Especificamente no caso do trabalho que a gente desenvolveu, era a questão de entender um pouco como é que funcionava esses aplicativos vinculados a celular ou rede de internet para pedir comida em casa. E que, na verdade, nada mais é do que voltar, agregar um serviço que antes nós fazíamos por telefone e agora você passa a ter a disponibilidade de fazer isso por meio desse aplicativo. Usando esse serviço como um exemplo, a gente discute um pouco a importância que o setor de serviços tem nesse processo de agregar valor, e aí utiliza-se da tecnologia, né, uma vez que hoje o acesso à tecnologia, o acesso a equipamentos do tipo smartphone está disseminado no país inteiro. Óbvio, o nosso foco aqui é agronegócio. Então, a gente pensa no uso de aplicativos, por exemplo, dentro da propriedade, para identificação de doenças, para controle de fazenda. Nas próprias empresas, né, você tem o uso de aplicativos para agilizar reuniões, troca de informações. O uso de aplicativos na relação empresa-consumidor. Então, o que você tem visto hoje, o que a gente tem discutido com nossos alunos que esses novos serviços, ou essa nova roupagem que os serviços têm tido com a tecnologia,
ele está se tornando um instrumento de diferenciação para empresas, no caso do agronegócio, desde as fazendas, passando pelas indústrias e os canais de distribuição. Professor, esse trabalho de vocês ele foi reconhecido nacionalmente entre os 10 melhores do Prêmio Jabuti, agora de 2016, na categoria Economia, Administração, Negócio, Turismo, Hotelaria e Lazer. Eu gostaria que você comentasse a importância de pensar uma obra que sai da universidade e tem esse impacto, esse alcance e essa visibilidade. A indicação à premiação nos deixou muitíssimo contentes, mas até fazendo uma reflexão, a obra, eu acredito que ela já teria o seu mérito mesmo antes do prêmio. O prêmio foi uma coroação de um trabalho coletivo. Somos em 19 autores, dos quais temos 2 coordenadores, sou eu e o professor Zuin, lá da Universidade de São Paulo, em Pirassununga, e 7 desses autores, contando comigo, somos da Unesp. Então, mostro que o núcleo da Unesp, em relação ao conhecimento de agronegócio, vai bastante no sentido de ampliar as fronteiras que nós temos. A Unesp é famosíssima pelo seu conhecimento agro, mas talvez mais o agro dentro do campo, pela notoriedade das suas unidades, como Jaboticabal, como, por exemplo, o Botucatu, nas suas diversas pesquisas de extrema profundidade. E a gente tem ampliado um pouco esse conhecimento para a parte de gestão, de inovação e agora a sustentabilidade. Acredito que a Unesp continuará sendo notória nesse campo do conhecimento. E é um campo do conhecimento que tem peculiaridades. Ele é interdisciplinar. E assim sendo, talvez a maioria dos bons trabalhos que saiam terão de ter esse perfil. Múltiplos pesquisadores com diversas áreas do conhecimento sendo confrontadas, gerando um conceito e uma inovação à comunidade. Conhecer o agronegócio está na habilidade de desenvolver técnicas e tecnologia no campo, evidente, coisas que fazemos no Brasil com extrema maestria e somos reconhecidos internacionalmente, e a Unesp tem a sua parcela de responsabilidade nisso muito presente, mas temos algumas deficiências ainda a romper. Nem todo produto gerado no campo, nem todo o alimento, nem toda a fibra vegetal, nem toda a energia gerada no campo chega até o seu destino final, por diversos fatores, por ineficiência de transporte, por ineficiência de transmissão de energia, por diversas ineficiências. E a partir disso, nós abrimos novos campos de conhecimento. Só pela ineficiência? Evidentemente que não, mas pela eficiência em atender bem aquele que vai ser o demandante dos diversos produtos do agronegócio. Ao abastecer o veículo com álcool, ou melhor dizendo, a nova nomenclatura aceita o etanol, todos gostariam que esse produto fosse energeticamente viável, mais barato do que o seu concorrente, que é a gasolina ou um combustível fóssil, e, prioritariamente, o desejo que fosse produzido no Brasil. Todo o etanol de boa eficiência produzido aqui. Temos bons concorrentes já internacionais produzindo etanol a partir de outra matriz, que não mais a cana-de-açúcar, mas a partir de milho, a partir de biomassa. Então nós temos uma vertente interessante. Como produzir bem alimento, energia, fibras vegetais e como chegar este produto, os diversos produtos do agronegócio, até o consumidor. O alimento me parece que está bastante presente na nossa agenda de pesquisa. Novos sabores, novas composições de pratos. A energia ainda está sendo debatida como melhor fazer, né? Chegar a energia em condição suficiente e barata ao consumidor e as diversas outras formas como fibras, estrutura, sustentação que o agronegócio possibilita. A Unesp continuará sendo, em minha visão, pioneira e de vanguarda nesse segmento, além do campo, extrapolando o conhecimento de agronegócio para algo mais global. E saiba, fazemos muito bem o agronegócio, tanto na produção quanto em outros segmentos. A geração de conhecimento, portanto, sendo responsabilidade da universidade, assimilando as diversas vertentes desse mundo muito heterogêneo que é o agro, ele é melhor compreendido em coletivo. Ele é melhor compreendido com pesquisadores que assumam distintas posições. Aqueles que são mais afeitos à questão de produção, aqueles outros que são mais afeitos à questão de compreender como tal produção vai afetar ao consumidor e aqueles que são afeitos à consequência
a consequência econômica ou a consequência da sustentabilidade. Acredito, então, que a Unesp, pela sua peculiaridade multicamp, multidisciplinar, deveria ter no agronegócio um objeto de estudo de longo prazo e estratégico. E continuará sendo. Tupã, a partir do seu conhecimento, e as diversas outras unidades já tradicionais, com a sua formação contínua e de extremo valor. Que essa expertise, então, professor, da nossa universidade tenha cada vez mais esse impacto social, seja pela leitura da obra de vocês, pelo conhecimento de demais pesquisas e pela aplicabilidade social de muitos trabalhos que são extensionistas e que estão diretamente lidando, seja com o consumidor ou com o produtor no campo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, parabenizar você, em nome de todos os demais autores da obra. Muito obrigada. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre agronegócio, gestão, inovação e sustentabilidade, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.